atenção secundária, na atenção terciária, algum momento você vai ter que estar apto a lidar no manejo da dor. A dor é um sentimento que a gente carrega em relação ao sinal de alerta, né, para o organismo. É um sinal vital que denota para a gente uma conotação de muitas das vezes perigo. Então, ou seja, um sinal de alarme que alguma coisa não está fugindo ali da sua homeostasia e a gente precisa de alguma maneira ficar atento a essas possibilidades de estímulos que acontecem. É muito difícil a gente falar do manejo da dor porque ele é uma experiência totalmente subjetiva e complexa. Então, por mais que o estímulo álgico seja o mesmo, a dor, ela carrega em si uma questão muito pessoal, tá? Então, se no mesmo momento cai um peso de 10 quilos na minha mão, na mão de outros colegas aí, cada um tem uma percepção de dor diferente. Então, é uma questão complexa, totalmente subjetiva, de natureza cognitiva e emocional, que é provocada ali por estímulos nocivos. O foco de nossa aula hoje vai ser basicamente lidar aprender os manejos da dor física, mas vale muito lembrar para vocês a importância do manejo, né, da dor das outras esferas. A gente tem uma dor familiar, dor social, dor psíquica, dor espiritual. Então, enquanto a gente médico generalista, né, quem faz esse atendimento holístico do paciente, a gente precisa, neste momento, saber lidar com todos os tipos de dor. Hoje o foco nosso vai ser basicamente a dor física, que é um sinal de defesa, né, uma conotação ali de um estado de alerta para o nosso organismo que alguma coisa não está funcionando de maneira adequada. A primeira classificação que a gente tem que ter é saber se essa dor ela é nociceptiva, também conhecida como inflamatória, ou se essa dor é neuropática. A dor nociceptiva, na maioria das vezes, ela vai ser desencadeada por um processo inflamatório. E essa inflamação pode ser uma infecção, um vírus, fungos e bactéria infectou aquela determinada região, vai gerar essa inflamação, e essa inflamação gera mediadores químicos que estimulam essa recepção, essa percepção nervosa. Então a gente tem um processo físico que também é uma dor nociceptiva. Recebi uma martelada, bati o cotovelo na parede. Tudo esse fenômeno físico ali que acontece, ele gera inflamação, edema, carrega esses sinais para a gente ali de estímulos álgicos. A química, né? Caiu um ácido rapidamente na minha mão. A térmica, tanto a temperatura quanto o calor. A gente já viu que a fibra é a mesma. Então, essa dor nociceptiva, vocês têm que ficarem guardadas na cabeça de vocês, que é uma dor inflamatória. Então, toda dor nociceptiva vai ser uma dor inflamatória. E para a gente tentar arquitetar e manejar a dor, a gente precisa saber, é uma dor inflamatória ou uma dor neuropática? Essa dor neuropática é uma dor que a origem se dá basicamente no próprio neurônio. Então, por exemplo, você teve um episódio de um herpes zoster, e depois dessa infecção do herpes zoster, o neurônio ficou doente. Essa doença, essa fatalidade que acontece a nível neuronal, ela gera uma dor neuropática. E os tratamentos dela se divergem de vias diferentes. Então, a dor nociceptiva ela pode ser visceral, ósseo-muscular ligamentar, e essa dor neuropática central periférica. Tá? Então, a dor neuropática, a neuralgia pós-herpética, a radiculopatia de uma compressão de uma hernia de disco, que está lá comprimindo o nervo, isso gera para a gente uma dor neuropática. Então, o primeiro passo que, ao examinar, ao escutar uma queixa de um paciente que queixa de dor para vocês, é colocar ela na caixinha. É uma dor inflamatória ou é uma dor neuropática? É uma dor que está sendo causada por um fator que gera várias interleucinas que ligam o neurônio, é uma dor causada pelo próprio neurônio. E se ela é no próprio neurônio, ela é central ou ela é periférica? Então a gente já sabe que essa dor ela vai ser transportada através de duas fibras, a delta e fibra C. Elas produzem, carregam informações para a gente de dor e de temperatura. A gente também já sabe da aula passada que as fibras A deltas elas são mielinizadas. Então a transmissão do impulso pela via A delta ela vai ser mais rápida do que a fibra C que é totalmente amielinizada. A gente discutiu isso na aula passada falando dos anestésicos locais. A segunda característica que a gente precisa entender é se essa dor é aguda ou dor crônica. Então, primeiro passo, dividir. É dor inflamatória ou dor neuropática? Segundo passo, é uma dor aguda ou uma dor crônica?
existe ainda, não existe um consenso acerca dessa questão em questão de temporalidade. O que a gente considera uma dor aguda e o que a gente considera uma dor crônica? Aquele paciente que tem mais de 3 meses com crise de dor, é um paciente com dor crônica, 3 meses, 6 meses, né? O que a gente sabe é que a dor aguda, ela tem uma função de alerta, de proteção, e geralmente é aquela dor que vai em picos, melhora, piora. O paciente pode tomar medicação, melhora um pouquinho, depois piora, e assim sucessivamente. Então, a dor aguda é uma dor que acontece com um sinal de alerta, demonstrando para a gente que a gente não existe algum fator, principalmente externo, que está estimulando o neurônio ali. Alguma coisa não está funcionando tão bem. Os principais exemplos da dor aguda é uma dor somática com dor visceral. Já a dor crônica, a gente não tem uma função fisiológica específica. Ela tem várias etiologias e ela é uma dor que pode ser durada, arrastada por meses, anos. Então você vai pegar muito paciente com algumas sequelas, né? Tive uma hérnia de disco, trabalhou muito tempo quanto motorista, tem um desgaste ósseo, compressão óssea, e você vai ter aquele paciente com aquela dor crônica por muito tempo, anos. Então a gente precisa também saber se é inflamatória, se é neuropática, se é uma dor aguda ou se é uma dor crônica, para a gente ponderar o manejo dessa dor. É muito importante dessa dor periférica, que é a terceira classificação, é saber se essa dor está no periférico ou ela está no sistema nervoso central. Por que eu tenho que saber se eu estou lidando com dor periférica ou dor central? Por causa da penetrância dos medicamentos. Igual, você pode escolher uma medicação que pode não penetrar no sistema nervoso. Se a dor ela for a nível de sistema nervoso central, você precisa empregar uma medicação que atravesse a barreira hematoencefálica e consiga, de alguma maneira, ser, né, de alguma forma, difundida na barreira hematoencefálica, chegar em níveis terapêuticos a nível do sistema nervoso central para ter sua atuação. Já a dor periférica não precisa. A dor periférica, basicamente, ela é causada pelos nossos receptores, que são essas terminações livres distribuídas no tecido. A gente tem vários nossos receptores na pele, na epiderme, que tem a finalidade de sinalizar para a gente um sinal de alarme, né, um perigo. Então, a maioria das dores agudas, elas têm esse estímulo nosso receptor. Então, trauma, infecção, temperatura, né, quente e frio muito grande, ativa o nosso receptor para alertar, isso aqui é uma zona de perigo, tá? A gente tem esses nossos receptores espalhados no corpo inteiro, tá? Em todas as regiões, inclusive também nas vísceras. Por isso que a gente tem dor visceral. E o que é mais importante para a gente é que através dessas moléculas que são produzidas pela injúria tecidual, então quando você tem um trauma, uma infecção, um fenômeno físico, né, você desencadeia uma injúria tecidual e é justamente essa injúria tecidual que vai liberar algumas substâncias, prostaglandinas, bradicininas, histaminas, que vão ser estimuladores dos nossos receptores. Então, para começar a dor nociceptora, você tem que ter uma injúria tecidual. E essa injúria tecidual ela pode ter diversas naturezas. É biológica? É um vírus que infeccionou, lesou o tecido e gerou? É uma bactéria? É um fungo? Essa aqui foi basicamente temperatura, quente, muito frio. Qualquer situação ali, mecânica, bati o cotovelo, qualquer situação que gera lesão tecidual, libera esses mediadores químicos que são captados pelos nossos receptores e transmitidos aí para ter a cognição no sistema nervoso central. Já a dor central, ela vai ser principalmente modulada, também uma dor inflamatória central, por alguns estimuladores do sistema nervoso central. Então, o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central vai ser o glutamato, tá? O glutamato, a gente vai ter um momento específico que a gente vai entender e estudar essas moléculas que são os psicotrópicos. Além do glutamato, a gente tem a substância P, também muito utilizada, e os peptídeos relacionados aos genes da calcitonina. Então, todos esses receptores aqui agora, né, a gente vai guardar numa caixinha, que lá no final do semestre, quando a gente for falar de medicações psicotrópicas, a gente vai lembrar desse grupo de medicação que pode ser utilizada para tratar dor a nível do sistema nervoso central. E a importância deles. Tudo tranquilo até aqui?
Tranquilo, Bruno. Sim, tranquilo. Bem tranquilo essa aula. Então, quais são os fármacos que a gente pode utilizar? Então, primeira coisa, dividir a dor. Ela é nociceptiva ou ela é neuropática? Ela vai ser uma dor aguda ou dor crônica? Ela vai ser uma dor periférica ou uma dor central? Então, depois que você respondeu essas 3 perguntas importantes da queixa do seu paciente que é dor, você vai escolher seu tratamento. E paciente machucou a pontinha do dedo. Aqui é uma dor periférica. O que é que eu posso dar para o paciente nessa dor periférica? Eu posso fazer um bloqueio com anestésico local, o paciente vai melhorar. Posso utilizar um analgésico comum, ou posso utilizar um AINE, que é um anti-inflamatório não esteroidal, tema da nossa próxima aula. Mas se o meu paciente ele tem uma dor central, se eu dar um AINE para ele, o AINE não vai penetrar a barreira hematoencefálica e não vai conseguir atuar nos mediadores inflamatórios a nível do sistema nervoso central. Então, quais são as principais medicações que a gente tem a nível de medicação de ação central? A gente tem os opioides, que tem uma ação mista, que atua tanto na periferia quanto a nível central. Os anestésicos gerais, eu fiz uma RAC, fiz uma PERI, isso tudo faz com que haja também no sistema nervoso central. E a gente tem alguns fármacos que não são opioides, que vão modular aqueles receptores a nível do sistema nervoso central, que é a clonidina, que é um agonista alfa-2, e os psicotrópicos. Então, várias vezes o manejo da dor crônica do meu paciente vai ser feito por um psicotrópico. Entre eles, o campeão de prescrição que a gente tem é os tricíclicos. Então, quem atende na atenção primária já percebeu que várias vezes a gente prescreve a amitriptilina, que é um coringa que a gente tem. A amitriptilina é muito boa porque consegue para a gente uns níveis excelentes de atuar em alguns receptores a nível do sistema nervoso central e vai melhorar muito o quadro álgico. Esse esqueminha que eu mostrei aqui para vocês, ele vai especificar exatamente o que a gente tem. Então, a dor nociceptiva, que é uma dor inflamatória, nessa demonstração, ela foi causada por um trauma, um fenômeno físico. Bati o braço em algum lugar, caiu um peso em determinado lugar. Então, o estímulo é captado pelos nociceptores cutâneos e vai carregar essa informação a nível do sistema nervoso central para desencadear uma resposta motora efetiva naquele local. Então, se eu quero tratar uma dor periférica, eu posso fazer um bloqueio anestésico, eu posso utilizar um AINE, posso utilizar um anestésico, um analgésico comum. São as 3 principais medicações que a gente trata dor periférica. Mas se eu já falo de uma dor a nível de sistema nervoso, ou seja, de medula espinhal, a gente está falando de anestésicos, que podem ser aplicados nessa topografia radicular, a gente está falando de opioides, a gente está falando do alfa-2 agonistas e a gente está falando dos antagonistas NMDA, ou seja, são aqueles antagonistas que vão diminuir a ação do glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório que a gente tem. Já na modulação, importância dessa dor, a gente sabe que ela vai ser captada e essa dor ela vai ser interpretada a nível cortical. E dentro dessa condição cortical, a gente tem um sistema límbico, que vai ser muito importante ali para a gente no sentido da cognição dessa dor, né, do afeto que essa dor vai ter, da memória que ela vai gerar para a gente, né? E a gente tem dentro a nível do sistema nervoso central, especificamente no cérebro, a atuação dos alfa-2 agonistas, dos opioides, de alguns anti-inflamatórios que a gente vai citar no decorrer da aula, quais são eles, e o uso de alguns analgésicos centrais, né, como, por exemplo, o paracetamol. Paracetamol e a dipirona, eles têm uma atuação também que consegue penetrar a barreira hematoencefálica e atuar principalmente no hipotálamo, que é o centro térmico regulador, né? Então, o nosso termostato que está ali funcionando no hipotálamo vai sofrer muita ação do paracetamol e da dipirona para a febre, como a gente vai falar ali na frente, porque eles penetram bem essa barreira hematoencefálica. Ao manejar a dor, então, como a gente já sabe com experiência pessoal, a gente tem inclusive algumas escalas que gradua para a gente 0 a 10, se a dor é fraca, média, média intensidade, se ela é forte. Na criança, a gente tem as carinhas que a Organização Mundial da Saúde oferta para a gente determinar, né, avaliar esse quadro álgico na criança, no idoso, no paciente com demência.
Então, a gente tem vários protocolos para avaliar a questão álgica. Mas é muito importante que essa avaliação álgica, ela acaba para a gente trazendo algumas informações que são importantes, porque nossa conduta frente à Organização Mundial da Saúde tem que ser pautada nessa classificação. Se a dor é leve, se a dor é moderada, se a dor é intensa ou se a dor é refratária. O que significa fazer isso? Falar isso, né? Se você tem um paciente que queixa de uma dor e você, após o exame clínico, constatou que é uma dor leve, a principal recomendação que a gente faça é utilizar um não opioide, um analgésico comum ou um anti-inflamatório não esteroidal. Então, essa classe aqui de medicação vai ser sempre a primeira linha quando você tem um paciente com dor leve. Atendi o paciente. Vou utilizar um dipirona, um paracetamol ou um AINE, tá? Ou até mesmo um corticóide se for inflamatório. O mais importante, antes de adentrar, subir um degrau aqui, é basicamente avaliar se o paciente fez a posologia adequada. Muitas das vezes, o paciente, você prescreveu de uma forma, o paciente entendeu de outra e não seguiu todas as recomendações esperadas. Aí muitas das vezes vai falar, a medicação não funcionou, mas será que ele tomou na dose correta? O paciente poderia tomar de 500 miligramas a 1 grama, ele tomou só 500. Então, antes de trocar de medicação, a gente sempre precisa reajustar essa dose para ofertar a dose cheia para o paciente. Logo em seguida, né, avaliar se ele tomou em quantidade correta, dentro do tempo esperado. Essa medicação é de 6 em 6 horas, o paciente tomou de 8 em 8 horas. Opa, então tem uma janela de possibilidade terapêutica que o paciente não fez. Então, antes de queimar as medicações, antes de trocar, é muito importante que vocês façam essa avaliação crítica. Então, paciente com dor leve tem que fazer o uso de um analgésico que não é um opioide. Dor leve não precisa de opioide, a gente utiliza analgésico comum ou um AINE de via de regra. Se o paciente já chega com dor moderada, que muitas das vezes procuram a gente por já ter feito uma outra medicação, a gente pode associar opioides fracos, mas não opioides, que são os AINES e ou anti-inflamatórios. Se o paciente chega para a gente com dor intensa, a gente prescreve um opioide forte, morfina, metadona, fentanil, associadas ou não com não opioide, com analgésicos comuns, anti-inflamatórios não esteroidais. Professor, Oi, pode perguntar. só tirar uma dúvida. O Paco, ele entraria, o que é o paracetamol com codeína, ele entraria, tipo assim, Para nessa dor moderada. combinação da dor moderada? Dor moderada. Ele é um opioide fraco junto com analgésico comum. Então, substitui que dá 2 medicamentos diferentes para o paciente. Isso, teoricamente, o PACO é a associação de dois, Obrigada. né? Entendi, obrigada. Perfeito. Mas se, por exemplo, uma dor moderada pode ser muito bem curada com dipirona, um paracetamol, um AINE. Depende da resposta do paciente, qual é o tipo de dor. Por isso que você tem que saber, é uma dor inflamatória ou neuropática? É uma dor aguda ou crônica? É uma dor periférica ou central? E isso vai dizer para a gente qual vai ser a medicação que você vai escolher em cada esfera de dor, tá? Se você já otimizou toda a dor do paciente, na dor intensa, o paciente não melhorou, aí a gente tem que fazer procedimentos intervencionistas. Muitas das vezes a gente vai orientar a fazer um bloqueio troncular com anestésico local, bronquear todo o plexo. A gente tem que associar os pacientes com aquelas medidas adjuvantes da dor refratária. Então, a gente fala muito de terapia não medicamentosa para dor. Então, o paciente pode fazer compressa para ajudar, o paciente pode fazer acupuntura, o paciente pode fazer algumas outras questões que também favoreçam ali para a gente o alívio álgico, tá? E vocês observem que aqui na base dessa pirâmide, né? Na base dessa pirâmide, a gente coloca fármacos adjuvantes. Então, independente de qual seja a dor, se for uma dor principalmente crônica, a gente tende a associar antidepressivo, anticonvulsionante, os antagonistas NMDA, que são os inibidores ali do glutamato. Todas elas ali, elas podem ser utilizadas de alguma maneira como terapia adjunta frente ao quadro álgico. Tranquilo? Ficou claro para vocês, pessoal, essa escala analgésica da Organização Mundial da Saúde? Tranquilo, Bruno. Dúvidas? Não. Então, hoje, nossa aula, a meta dela é falar de 2 analgésicos comuns. Primeiro analgésico comum,
muito conhecido, que é a dipirona sódica, que é o metamizol sódico. Em termos farmacológicos, nós vamos entender que a dipirona ela é classificada como AINE. Por que um AINE? Porque ela bloqueia a ciclooxigenase. E ela tem duas ações importantíssimas para a gente, analgésica e antipirética. E a ressalva mais importante que a gente tem para fazer da dipirona, que ela é, apesar de ter o mecanismo de ação de um anti-inflamatório não esteroidal, ela não pode ser considerada um anti-inflamatório porque ela não tem atividade anti-inflamatória. O maior dado de importância que a gente tem sobre a dipirona é esse. Ela é um AINE, farmacologicamente falando, mas na prática ela só funciona como analgésico e como antipirético, tá? Uma das vantagens dela é que ela tem ação tanto periférica quanto ação central. Ela inibe a ciclooxigenase 1 e 2, mas não tem efeito anti-inflamatório. Esse é o mais importante ficar dessa aula. Então, se você quer tratar dor e quer tratar febre, a dipirona é uma excelente possibilidade, tá? Mas, infelizmente, para tratar algum processo inflamatório, a gente não vai conseguir fazer, porque ela realmente não trata inflamação. A apresentação e o nome de referência é a Novalgina. A gente tem ela gotas, comprimidos, comprimido efervescente, solução oral, ampola, supositório infantil. A escolha do veículo aqui para a gente vai ser muito importante, atrelada àquela questão que a gente discutiu na segunda aula, que é sobre latência. Se eu passo gotas e se eu passo comprimido, quem vai ter uma menor latência? Quem vai agir mais rápido? Gota ou comprimido? Gota. Então, ótimo. Ah, xarope ou gota? Então, a gente já sabe que o xarope, em virtude do açúcar, diminui a absorção do princípio ativo. Então, todo esse contexto aqui tem que ser importante para que vocês saibam aplicar e escolher qual medicação vai ser melhor ali para o seu paciente naquele contexto, tá? A dose do adulto é de 500 miligramas a 1 grama e ela pode ser tomada de 6 em 6 horas, tá? De até 6 em 6 horas. A dose pediátrica, a gente geralmente não utiliza em paciente menor do que 3 meses e menor que 5 quilos, porque principalmente por causa de uma imaturidade renal, então a gente pode predispor uma criança a uma injúria renal com essa medicação, porque a excreção da dipirona é predominantemente renal. Então a gente tem a dose do lactente, que é 10 miligramas por quilo por dose, o pré-escolar de 15, o escolar de 25 e o adolescente já com dose de adulto, tá? Muito importante esses efeitos, essa dose. Quais de efeitos colaterais que a gente tem? Então, é uma medicação que a gente utiliza seguramente, né? A gente utiliza rotineiramente a dipirona e, graças a Deus, a gente não tem tanto efeito adverso. Mas muitos países, essa droga ela foi suspensa porque ela desenvolveu ali naquela comunidade específica uma questão chamada aplasia medular. Então, ela suprimiu a produção de hemácias, a produção de leucócitos e de plaquetas. Então, lá na década de 70, Estados Unidos e Europa, essa medicação ela deixou de ser usada. Então, em algum momento, né, naquela época, se usava indiscriminadamente a dipirona e eles constataram um aumento significativo dessa aplasia, depressão medular com neutropenia, agranulocitose, anemia e plaquetopenia. Isso gerou para a gente ali uma suspensão temporária daquela medicação naquele fármaco. Então, o principal efeito colateral que é cobrado em prova é basicamente esse de aplasia medular, neutropenia, agranulocitose, anemia e plaquetopenia, tá? Frequentemente, a gente pode ter náusea, vômito do abdominal, diarreia, farmacodermia. Por ser uma medicação que a gente utiliza com muita frequência, a chance de ter uma farmacodermia também é grande, tá? Angioedema, anafilaxia, hipotensão, é basicamente quando a gente faz injetável de maneira mais rápida, ou crise de asma também foram relatadas, mas são infrequentes. Uma interação uma interação muito importante que dá a dipirona que a gente tem que observar é a clorpromazina, que é um antipsicótico, e esses pacientes podem evoluir com hipotermia grave, tá? Então, atenção nessa interação medicamentosa que eu coloquei em aula, tá? Interação medicamentosa, clorpromazina e paracetamol podem gerar para a gente uma hipotermia grave.
Desculpa, a clomiprazina é dipirona. O paracetamol também é outro segundo analgésico comum, que é o acetaminofeno. A classe dele, também como a dipirona, é um AINE. Ele possui propriedades analgésicas e antipiréticas, mas apesar de inibir o COX, ele não tem ação anti-inflamatória. Então, o que caracteriza o analgésico comum, tanto a dipirona quanto o paracetamol, é serem constitucionalmente um AINE, mas não tem função anti-inflamatória, tá? Um grande dado que a gente tem sobre o acetamifeno, que é o paracetamol, é basicamente porque ele ocorre um processo de sequestro. Depois que ele passa lá no fígado, que ele vai ser metabolizado, ele vai recuperar, sequestrar para a gente o glutathion hepático. O que significa para a gente? Esse glutathion hepático é como se fosse um antioxidante, ele faz um detox renal. Hepático. Se você tira esse glutathion hepático lá, o clírice hepático, ele fica comprometido. Então, ou seja, a metabolização de outras medicações fica comprometida. E isso gera para a gente o maior risco de uma hepatite medicamentosa evoluir para uma insuficiência hepática, tá? Então, a principal complicação que a gente tem em relação ao paracetamol, que é o acetamifeno, que tem um nome comercial de Tilenol, é basicamente essa hepatotoxicidade. Porque o metabólito ativo do paracetamol, o metabólito do paracetamol sequestra esse glutathion que faz o detox renal. E acaba que, de alguma maneira, outras situações que rolam ali no tecido hepático podem sobrecarregar. A gente tem as opções de comprimido revertido, 500, 750, cápsula, tem a apresentação do Tilenol Baby, gota, suspensão oral. A dose e o intervalo é a mesma coisa da dipirona. 500 miligramas a 1 grama de até 6 em 6 horas, sendo no máximo de dose 4 gramas. Se esse paciente faz uma ingestão maior do que 10, ocorre uma chance muito grande, né, de um dano deletério hepático muito importante, esse paciente pode evoluir para óbito, tá? Então, muito cuidado nessa dose do paracetamol, porque realmente o que mais limita a gente o uso dele é o fato dele ser hepatotóxico. Na criança, menos de 3 meses, ele pode ser utilizada, então a medicação de analgésico comum antitérmica de preferência. A partir de 5 quilos, a partir de 3 meses, a dipirona pode ser tomada com maior tranquilidade. Então, os efeitos colaterais. Principal efeito colateral do paracetamol, hepatotoxicidade. Contraindicação, então, são os pacientes que têm algum grau de hepatopatia, mas graças a Deus, se o nosso paciente intoxicou com paracetamol, a gente tem em algum momento um antídoto que é a acetilcisteína. Qual é a função da acetilcisteína? Sim, a acetilcisteína é aquela própria medicação que a gente utiliza para fluidificar, né? Aquele xaropinho de acetilcisteína que usa para soltar essa secreção quando o paciente está resfriado e assim sucessivamente. Qual é a finalidade? A acetilcisteína vai recuperar ali para a gente o glutathion hepático. O metabólito do paracetamol consumiu o glutathion hepático e quem devolve esse glutathion hepático para fazer o detox hepático é a acetilcisteína, tá? Ela está muito comum, né? O paracetamol tem uma ligação muito grande com a pseudoefedrina, dextroxmetrofano, cloferinamina, difenidramina, doxolamina, codeína, hidroconona, oxicodona. Todas essas medicações, a gente tem uma gama de associações de medicações ali sintomáticas, a Respenol, que tem paracetamol. Então, o paracetamol vai ser o carro-chefe dessas associações para resfriado, né, para sinusite, tem o paracetamol sinus, né, que tem a atuação do paracetamol com mais um descongestionante nasal, paciente com rinite. Então, a gente tem várias situações assim, comerciais que a gente tem o paracetamol atrelado a outra medicação para tratar esses sintomas de causa menor. Tranquilo? Comparativamente, o que a gente tem que lembrar, quando que eu vou escolher dipirona, quando que eu vou escolher paracetamol. Então, a gente tem que ficar sempre ligado nisso. Se eu estou falando de um quadro álgico, de um quadro de dor, para mim é indiferente eu escolher a dipirona ou escolher o paracetamol, porque a eficácia dos dois é totalmente equiparada. Se eu falo dor,
eu posso escolher dipirona ou paracetamol, que os dois ali estão aptos. Se eu falo antitérmico, a dipirona, o efeito da dipirona é superior ao efeito do paracetamol. Então, ou seja, para febre, o meu tratamento de eleição é dipirona, mas para controle álgico, qualquer uma das duas medicações, elas podem ser utilizadas, tanto o paracetamol quanto a dipirona. O que vai depender é se meu paciente pode ou não receber o paracetamol. Se o seu paciente tiver uma chance, um risco maior de ter uma hepatopatia, o paracetamol deixa de ser primeira escolha e a dipirona passa a ser a nossa primeira escolha. E lembrando que os dois analgésicos comuns que a gente discutiu hoje, tanto o paracetamol quanto a dipirona, ambos não apresentam atividade anti-inflamatória, apesar de serem considerados AINES. Tranquilo? Perguntas, dúvidas? Professor, boa noite, Herbert. Boa noite, Herbert. Professor, quando o senhor falou em relação ao uso de tricíclicos para idosos, eles possuem alguns efeitos. Teria uma outra linha para ser colocada em relação à amitriptilina e nessa situação? Isso, os tricíclicos não é só a amitriptilina, né? Então, se você tem um paciente idoso, por exemplo, e quer utilizar um tricíclico, você pode utilizar a nortriptilina, que é mais seguro do que a amitriptilina para o idoso. Mas você pode utilizar um dual, duloxetina, por exemplo, que é excelente se o paciente tiver dor crônica e pode ser utilizado e não causa sono, não aumenta o risco de queda, né? Tudo isso aí pode ser utilizado também para o próprio paciente. Tá? Então, assim, a gente avalia qual que é o melhor perfil ali para o paciente. Ah, será que ele tem melhor indicação de fazer um triciclo ou outra medicação mais seletiva? Tá? E lá no final do semestre a gente vai aprender as especificações de cada uma dessas psicotrópicos, né? Que a gente vai utilizar, quando a gente vai escolher um, quando a gente vai escolher outro. Já já a gente vai aprender sobre isso. Obrigado. Por nada. Perguntas, pessoal? Mais perguntas? O tema de hoje é bem tranquilinho, né? Se conseguiram captar a mensagem de hoje, então vocês estão liberados. Ótima sexta-feira. Semana que vem a gente se vê presencial, 4h30 no JK. Tranquilo? Obrigada, Bruno. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Bruno. Boa noite, Bruno. Obrigada. Bem rapidinho a aula de hoje. Boa noite, boa noite. Valeu.